Paz e graça aos irmãos. Convido você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler, depois nós vamos orar e vamos convidar as crianças a virem à frente nesse momento da oração. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, os versículos de 11 a 16. Gálatas 6, de 11 a 16. Gálatas 6, de 11 a 16. Você tem também, se quiser, se achar melhor, você tem a leitura projetada. Eu lerei por ela, para que possamos ter o mesmo entendimento. Gálatas 6, de 11 a 16, nos diz a palavra de Deus: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, os judeus, guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças com as suas professoras e professores à frente. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, para a gente orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã ensolarada, tão bonita, por este dia que o Senhor fez, pelo dia do Senhor, no qual, ao longo da semana, Senhor, podemos te servir, lembrarmos-nos do Senhor, meditarmos na Tua palavra, orarmos ao Senhor, e nesse dia especial, Senhor, em que a cada primeiro dia da semana, podemos relembrar a ressurreição do Senhor Jesus, vencendo a morte, transformando as nossas vidas, ó Deus, firmando as promessas do Senhor. Nós, ó Deus, clamamos a Tua bênção sobre todos nós, como igreja do Senhor, desde o mais tenro, pequenino, até o mais idoso. Nós clamamos a Tua bênção sobre o Teu povo eleito, no Teu coração, desde a eternidade, o Israel do Senhor. Clamamos, ó Deus, também a Tua misericórdia sobre aqueles que sofrem em meio a esta guerra entre Israel e o Hamas. Clamamos as Tuas misericórdias, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Clamamos a Tua misericórdia sobre eleitos que estão ali no meio daquele fogo cruzado, que padecem, que sofrem pela falta de alimento, do que beber, do vestuário, da casa destruída, que sofrem, Senhor, em meio aos bombardeios, à insanidade, Senhor, de tantas pessoas, vidas, que, ó Deus, se opõem também à Tua palavra. Nós clamamos as Tuas misericórdias sobre os Teus eleitos no meio deste povo, destes povos, para que possam dar testemunho da Tua graça, do Teu favor e do Teu amor. Nós te oramos assim, Pai, agradecidos também pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor não nos desampara, porque a nossa pátria não é terrena, ela é celestial, porque podemos, por Tuas promessas, olhar para o futuro e saber que a Tua igreja já é vitoriosa hoje e o será ainda mais no futuro. Te oramos assim, Pai, na viva esperança do Senhor Jesus Cristo e da sua volta, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, o Teu Filho, e para a glória dEle. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos? Já estão sentados. Meus irmãos, não é nenhuma novidade que nós temos vivenciado ao longo desse mês, quando milhares de mísseis foram disparados contra o Estado de Israel pelo Hamas. Não sou perito no assunto,
mas, de fato, estarrecedor. Eu assisti um filme recentemente, passou em cinemas maiores, mas fui no menorzinho, um cinema mais de arte aqui do ETC, que de vez em quando passa alguns filmes que não passam em outras redes, os conglomerados hollywoodianos, não é? Mas passou também nesse menor, Golda, sobre uma mulher, primeira-ministra de Israel, que enfrentou momentos dificílimos, coisas impressionantes. Não tenha você a menor dúvida que, se fosse possível, algumas nações gostariam de exterminar por completo o Estado de Israel. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não sou um apaixonado do Estado de Israel, mas eu não tenho a menor dúvida. E a prova está aí. A prova está aí. Eu comentava com a esposa, eu disse: filha, eu não sou tão, como dizia Lucinha, só tem 2 faixas etárias. Não, Lucinha, tem criança, adolescente, jovem. Não, pastor, só tem pré-idoso e idoso. Então, ou o senhor é idoso ou o senhor é pré-idoso. Eu disse: não, então, nesse caso, eu sou pré-idoso. Mas eu disse: filha, na minha existência, eu nunca vi um negócio como esse. E eu usei a seguinte expressão, conversando com algumas outras pessoas: o Hamas cutucou onça com vara curta. Cutucou onça, isso é uma expressão, ditado popular nosso. Nosso, digo, população brasileira. Cutucou onça com vara curta. É triste. É um conflito bem antigo, bem antigo. Inclusive em relação a Israel e os povos árabes. Isaac, Ismael, Israel, árabes, o islamismo. E depois Israel tomou por herança e por ordem divina, segundo a Bíblia. E eu creio no que a Bíblia fala. Eu não creio na Bíblia como uma palavra de homens, alguns que estavam tão elucidados, até porque Pedro, o apóstolo, fala sobre isso, e por muitas outras razões. Nós cremos na Bíblia como a teologia reformada fala, como palavra de Deus. Deus inspirou através do seu Espírito, e o apóstolo Pedro fala isso claramente. Se a gente não quisesse usar nenhum outro texto, Paulo fala isso. Não foi por nenhuma elucidação, nenhuma iluminação, nenhuma ideia humana que as profecias, que a palavra de Deus foi escrita. E a palavra, então, nos fala sobre todos esses problemas e como Deus determinou que Israel fosse e tivesse por herança toda aquela região. Nós devemos orar por Israel, sim. Me permita, antes de rapidamente tocar no texto aqui, me permita rapidamente ler, antes de voltarmos ao texto. Se você abrir no Salmo de número 122, o Salmo de número 122, a palavra de Deus vai nos dizer lá, o salmista Davi, o Salmo número 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, e a gente conhece tão bem esse texto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Veja o versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Então nós devemos orar, sim, pela nação de Israel. Se você abrir Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, os versículos de 1 a 5, Romanos 9, de 1 a 5, Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, Paulo escrevendo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, negado. Eu mesmo, diz Paulo, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo,
por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aqui ele está falando dos israelitas. São israelitas, diz Paulo. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Paulo está afirmando a divindade de Cristo. Cristo é Deus bendito para todo sempre. Amém. Paulo está falando do valor de Israel. Israel recebeu tudo isso de Deus. E então Paulo continua no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque, observe aqui, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo diz, nem todos de Israel são de fato israelitas. Olha o que ele diz no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Paulo está dizendo, não são todos israelitas, assim como nem todos são descendentes de Abraão, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Mas o que é que Paulo está enfatizando aqui? É o chamado e a eleição de Deus. É por isso que então ele diz, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão teve outro filho que foi Ismael. Veja o que ele diz no versículo 8, falando sobre essa descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então a descendência de Deus, os eleitos de Deus, não são os filhos da carne. Por isso que na hora que os judeus chegaram para Jesus, querendo esnobar, e aí dizendo, nós temos por pai a Abraão, Jesus olha para ele como que diz, deixem de ser bestas, vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês precisam interpretar corretamente, porque veja bem, aí Jesus bate forte com aqueles religiosos, dessas pedras, vocês estão vendo essas pedras aqui, Deus pode transformar elas em filhos dele. Então, que glória é essa de vocês? Tá? Não, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência. Não, não é essa descendência da carne. E aí Paulo joga pesado. Esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. E olha o que Paulo diz agora dos versículos de 9 a 13. Paulo chega então e diz, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente, e não ela somente, mas também Rebeca. Rebeca era estéril. Ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Paulo está dizendo, olha, a questão não é, Deus sabe o futuro, aí Deus sabe que lá na frente fulano de tal vai se entregar a Cristo e vai servir ao Senhor. Não, tudo isso está acontecendo por plano dele, pela eleição, pela determinação dele. E Paulo então tenta deixar isso bem claro, dizendo, olha, não tinham nem nascido, eles não tinham nem praticado o bem ou o mal, mas Deus já estava determinando e elegendo. E aí Paulo então termina essa sessão dizendo, e a gente vai continuar, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu amei, eu escolhi Jacó. Os dois pecadores, igualmente pecadores. Mas aprove a Deus escolher, na infinita misericórdia dele, a Jacó. E a partir do versículo 14 a 18, Paulo então diz, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Paulo é enfático. De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, termina Paulo aqui essa parte, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem
lhe apraz. Nós somos como vaso nas mãos do oleiro. E nós temos muito a agradecer a Deus por essa misericórdia. Ele não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. E nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Assim nos ensina a palavra de Deus. Cremos assim pela teologia reformada, equilibrada, firme na palavra, onde a palavra de Deus fala sobre a soberania de Deus e sobre a nossa responsabilidade. Não posso lançar sobre Deus. Eu sou o pecador. Deus então faz uma promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, não é sem exceção, não é sem distinção. Sem exceção não, porque se você olhar o texto, olha o que o texto do versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem. E o que? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você pensa que Deus não cobra responsabilidade? Quando Adão pecou, depois de primeiro Eva ter pecado, Deus não correu para Eva, Deus pegou Adão. O que fizestes, Adão? Foi o que você fez. Ah, a mulher que tu me deste. Mulher, foi o que você fez. Ah, a serpente. Beleza, agora vai cada um receber ali por conta do seu pecado. Vai receber a justiça de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é revelada quando falou sobre a vitória do descendente. Então veja, não é sem exceção, porque o versículo diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas é sem distinção, seja ele judeu ou gentio, abençoarei os que te abençoarem. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus faz, o que Deus fez no passado? Deus mudou o nome de Jacó. O nome de Jacó, como está lá em Gênesis 35, versículo 10, Jacó significa trapaceador, suplantador. E Deus, quando quer mostrar o pecado do povo de Israel, Ele diz: ó filhos de Jacó. Você vai encontrar essa expressão no Antigo Testamento. Mas Deus então diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel é campeão com Deus, é vencedor com Deus. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Israel é campeão, é vencedor com Deus. Romanos 9, como nós vimos, apresenta não a nação toda de Israel, como sendo o povo eleito de Deus. Paulo é muito claro. Nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Deus tem eleitos em todo o mundo. Em todo o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é no sentido que Deus abraça a todos. Nós não cremos, que a Bíblia não ensina assim. O universalismo. Eu via ainda, foi quase agora, bem no começo da juventude, eu estava com uma turma de crentes na praia, e aí então, conversando com uma pessoa que estava se aproximando da igreja e falando do evangelho, ele olhou, ele mais maduro, ele parou e disse assim: olha, eu creio que no final Deus vai dar um jeitinho, olha o brasileiro, Deus vai dar um jeitinho e vai salvar todo mundo. Vai não, vai não. Precisa ler a Bíblia, a não ser que você esteja lendo outro texto, ao Corão, Evangelho de Allan Kardec, o livro de Buda. Agora, se você lê a Bíblia e você compreender o ensinamento bíblico, como é que Jesus diz: vós sois filhos do diabo? Como é que Jesus diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me der? Se Ele não me enviar vocês da mesma forma como Ele me enviou, você não consegue vir a mim. Como Jesus foi duro em alguns momentos. Então nós vimos pela palavra de Deus que nem todo israelita, nem todos de Israel são verdadeiramente israelitas. Deus não vai salvar a nação de Israel toda, não vai. Ele só vai salvar os eleitos que Ele tem ali. E Paulo é muito claro quando escreve: o eleito de Deus, o verdadeiro israelita, é aquele que o é no coração.
Veja o que diz Romanos, capítulo 2, no mesmo livro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Olha como Paulo coloca, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Veja bem, Deus fez um pacto com o povo de Israel. Deus mandou que todos os homens fossem circuncidados. A gente já falou sobre circuncisão, como se fosse mais ou menos a cirurgia de fimose que nós temos, retirar aquele excesso de carne do pênis masculino, lógico. E aí, então, essa retirada era a cirurgia de circuncisão, que era feita ao 8º dia. Paulo mesmo disse, eu fui circuncidado ao 8º dia. Jesus, para cumprir a lei, se você lê o livro, o Evangelho de Lucas, diz lá que ele foi circuncidado ao 8º dia, porque todo israelita era circuncidado ao 8º dia. E Paulo, então, chega aqui e diz, olha, esse pacto, esta aliança, esta ordem que Deus fez com o povo de Israel, está lá no Antigo Testamento. Agora, veja bem, a circuncisão era um sinal exterior, não significa que ele está salvo. Se ele não for um eleito de Deus, ele pode tanto ser circuncidado, como ele pode ser batizado. Se ele não for um eleito de Deus, e Paulo diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito, que nós somos salvos em Cristo. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não operar, não vai ser nenhum pregador, não vai ser nenhum apelo, e nós fazemos apelo, quando entendemos que devemos fazer, sem nenhum problema, só para identificar, simplesmente, porque a conversão é o Espírito de Deus que opera no coração do ser humano. Então Paulo diz, olha, a verdadeira circuncisão não é a da carne, mas é a do coração. Então Paulo está dizendo, há uma cirurgia que é feita no nosso coração. Até porque a Bíblia fala várias vezes nos profetas dizendo, Deus diz, eu tirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Essa é a circuncisão, é o Espírito de Deus operando essa mudança no coração. Qual é o sinal externo, visível? É a circuncisão. Qual é o sinal externo para a igreja? É o batismo. Mas o batismo salva? Não. Não adianta, pastor, tem que batizar logo. Eu já vi crente meio agoniado. Pastor, eu estou muito preocupado. Você está preocupado com o quê? Não, porque eu quero batizar a minha criança, tal, isso certo. E por que você está desesperado? Por quê? Não, porque já pensou, pastor, Deus o livre de acontecer, acontece um acidente, minha criança morre, tal. Eu digo, sim, e qual é a sua conclusão? Aí morreu pagão, né? Eu digo, não, que é isso? Como morreu pagão? Isso não é da nossa teologia. Isso é da teologia católica, apostólica, romana, que fez ali com Constantino, fez milhares de pessoas entrarem para a igreja, porque ninguém queria ficar contra o império, e o império, o imperador agora, estava cristianizado. É a religião oficial do império, cristianismo. Aí o cara dizia, eu vou ficar contra o imperador? Está louco. Olha, pode me batizar. Eu quero, então, o batismo cristão, porque eu quero que todo mundo saiba que, por fora, eu sou cristão, por dentro eu continuo pagão. Entrou um monte de paganismo dentro da igreja. Então, essa circuncisão tem que ser do coração. Pode até acontecer de ser batizado alguém que não é um eleito. Está ali porque os pais mandaram, obrigaram. Está ali por amizade, está ali porque achou a igreja um grupo legal, mas não creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E no caso do batismo infantil, é um pacto dos pais, assim como a circuncisão acontecia, nós estudamos isso nas aulas de cristianismo básico. E então veja o que a palavra de Deus fala, porque nós lemos lá em Gálatas, Paulo termina o versículo 16, Gálatas 6, 16, ele termina chamando a igreja de algo preciosíssimo. Gálatas 6,16, ele vai dizer, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quando Paulo usa essa expressão sobre o Israel de Deus, ele está falando dos eleitos de Deus. A igreja dá continuidade desde o Éden aos eleitos de Deus.
E aí a Bíblia, então, fala sobre a igreja como o Israel de Deus. As promessas de Deus do Antigo Testamento não cumpridas, elas serão cumpridas na igreja, na vida da igreja. E assim crê a teologia reformada. A igreja é o Israel de Deus. E Deus pode ter misericórdia da nação de Israel, sim. Lembre-se de Romanos capítulo 9, de 1 a 5. Deus tem eleitos ali na nação de Israel, como tem em várias outras nações, por isso que Apocalipse vai dizer que ele viu gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. É a eleição de Deus. Mas veja então, aqui ele termina dizendo, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, é a igreja. Eu quero terminar com o texto de Efésios, um texto tão conhecido que às vezes pode passar desapercebidamente por nós na leitura. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, olha o que nos diz a palavra de Deus, Efésios 2, a partir do versículo 8. Paulo, depois que vai tratando sobre a eleição, sobre a salvação pela graça, tratou sobre a eleição, sobre a predestinação no capítulo 1, de forma extraordinária, e só inspirado pelo Espírito Santo, é que podia revelar e falar coisas como ali estão. Paulo, então, começa o capítulo 2, dizendo, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, e aí Paulo começa a falar sobre a salvação pela graça. E nunca esqueça isso. Graça é o que? Você sabe, graça é, de forma simples, é favor imerecido. Eu não mereço. Pastor, ore por mim, porque se Deus vê que eu mereço essa graça de passar nesse concurso, tá, beleza, se vire. Por você eu não vou orar, não. Poxa, pastor, não vai orar, eu quero passar no concurso, se Deus vê que eu mereço, não, esse é o problema. Você está esperando uma graça e está condicionando a graça a você merecer, aí está arruinado. Agora, se disser, pastor, ore por mim, se for da misericórdia, da graça, da vontade de Deus, sim, porque não é mérito. Você precisa estudar, porque senão você está tentando a Deus. Agora, graça é favor que eu não mereço, e Paulo vai falando sobre isso, e a gente conhece tão bem esse texto. Aí Paulo chega no versículo 8, perceba a beleza e a profundidade do que Paulo começa a tratar aqui, e aí eu quero que você pense no Israel de Deus, na igreja, que junta judeus e gentios. Quem não era judeu era considerado gentio, pagão, como eu e você. Eu não sou descendente de judeus, você também não é, então nós somos gentios. Para os judeus nós somos como que pagãos. Efésios 2, a partir do versículo 8, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, nem a salvação, nem fé. É dom de Deus, não de obras, não adianta você fazer nada. O que precisava ser feito, foi feito na cruz. Não de obras para que ninguém se glorie. Observa o que Paulo diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque o judeu não praticava a circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, observe agora fortemente, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade que havia entre judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. É a igreja. Corpo de Cristo, como é chamada, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, os gentios, e paz aos que estavam perto, os judeus, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, judeus e gentios.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, ele está tratando dos gentios, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isso o judeu não suportava. Não suportava. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então não esqueça, a igreja é o Israel de Deus, que junta judeus e gentios. A igreja é o Israel de Deus. Devemos orar pela nação de Israel? Sim. Devemos orar pela nação de Israel. É Romanos 9, de 1 a 5, olhando tudo que Deus fez através da nação de Israel, por graça e misericórdia dele, ele podia ter escolhido outra nação. E tudo que Deus fez, então, não só através de Israel, mas como o Salmo 122 diz, orai pela paz de Jerusalém. Precisamos orar. Há muitos inocentes envolvidos. Sim, há muitos inocentes envolvidos. Há muitas questões em meio a tudo isso. E nós precisamos orar e clamar misericórdia a Deus. E precisamos entender a nossa posição como igreja. A igreja, não esqueça isso, a igreja é o Israel de Deus, onde judeus e gentios, como Deus nos permite, hoje à noite, vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Que privilégio, que bênção. Igreja, tenha consciência de que você é o Israel de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.